Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu não vou contar a história da adoração infantil nesse vídeo. Eu queria aproveitar esse momento para fazer assim um alerta, né, para todos que contam história para as crianças. Pessoal, vocês já pensaram que existem algumas histórias da Bíblia ou algumas particularidades de algumas histórias que nós não podemos contar para as crianças? Principalmente crianças pequenas que já compreendem alguma coisa, mas ainda é muito complexo alguns assuntos para elas. Por exemplo, você vai contar a história de Davi e Golias. Não dá para contar o que Davi fez com Golias depois que atirou a pedra nele, concordam? Algumas crianças veem algumas situações de uma maneira assim muito forte e isso pode causar até pânico nas crianças. Por exemplo, histórias que têm fins muito trágicos, né? Ah, não sei quem morreu, aí fulano também morreu, entende? Então, assim, peçam a Deus sabedoria ao contar as histórias. Existem faixas etárias, né, das crianças e cada uma tem a sua maturidade que leva tempo. Algumas histórias elas vão ser melhor compreendidas para crianças maiorzinhas, ali 12, 13 anos. Mas essa fase, assim, ó, 3 anos, 4 aninhos, 5, 6, 7, devemos tomar cuidados com alguns detalhes. Histórias do Apocalipse, você falar histórias, né, daqueles bichos e tantas cabeças e não sei o que, concordam? É muito complexo para elas. Então, tô dando um toque de leve para que vocês escolham as histórias. Eu tenho esse cuidado aqui, não é qualquer história que eu conto. E algumas histórias eu corto sim alguns detalhes que eu acho assim para mais. Principalmente porque na adoração infantil não tem como você filtrar. Você tem ali crianças de todas as idades, não é? Então é importante você observar e preservar ali o bem-estar delas, né? A paz, a harmonia, para que você não conte alguma história que cause medo. Certa vez eu estava em uma igreja e um rapaz foi contar a história da adoração infantil. E na história, houve um momento em que ele fez com que o personagem que ele imitava desse um grito. E ele deu um brado tão grande, um negócio tão assim para mais, que várias crianças se assustaram e algumas delas começaram a chorar, ficaram em pânico. Teve uma mãe que precisou pegar sua filhinha e levar para fora da igreja de tão assustada que ela ficou com aquele momento. Então, assim, a pessoa quis, assim, encenar, né? Fazer uma coisa legal e foi para mais. Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar atentos, tá? Com as histórias que contamos, com os detalhes, até onde nós podemos ir, né, nas histórias, para que, como a história da adoração infantil é contada para todas as crianças, todas possam receber bem a história. E aproveitar esse momento para ser um momento assim agradável, né, feliz. Não precisa ser engraçado. Nem sempre a adoração infantil precisa ser engraçada. Tem histórias que por si só elas têm algo assim feliz. Tem algumas histórias que não são, elas não são de cunho tão engraçado. Mas a gente deve sempre tomar cuidado com a linguagem, contar uma linguagem infantil, lembrar que a história é para as crianças, não é para os adultos. Os adultos estão ali participando, ouvindo, isso é bom também. Mas o principal ouvinte da história da adoração infantil, da história para as crianças, já diz, né? É para as crianças. Então, uma linguagem que seja propícia para as crianças e vamos cuidar com detalhes, né? Histórias assim muito trágicas, histórias assim muito pesadas, não são ideais para serem contadas nesse momento, ok? Um grande abraço, que Deus te ilumine e até logo.